prazer sempre de começar a sexta-feira com Florestan Fernandes Júnior e dizer para todo mundo que sextou, né, Florestan? Você fala Cara. para as pessoas assim, sextou, viva! Falo para mim mesmo, todo Para dia. você mesmo. Cara, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Né? Sexta é Mas bom, domingo né, eu tô Florestan? trabalhando, né? Domingo eu já tô lá no Bom Dia com o Léo e com a Yudi. Todo domingo com a Hilde, né? Imperdível, Léo, Hilde e Florestan. Sejam todos muito bem-vindos. A gente tem muitos temas para tratar aqui hoje. Hoje é aniversário do Lula, Florestan. Pois é. 7,8. Você me mandou umas fotos lindas aqui que eu quero mostrar para o público. Uhum. E o Lula bem, né? Parece que ele não está mais com dor. Ele está dando uma entrevista agora para as redes, né? Para o jornalismo independente. Eu não sei, parece que tinha marcado um café, mas não sei se vai rolar, não. Ah, é? Parece que acho que foi suspenso, não sei, mas foi a Eu informação achei que que eu estava tive. rolando. Agora ele está lá de quadril novo, né? De bacia nova. Tá Tá pronto preparado, tá falou que pronto o Mano para Menezes vai fazer a chamar, né? festa aí, né? E, bom, Lula, 78 anos, com um vigor incrível, né? Ele é incansável. Tá aí, ó. Você vê que eu conheço o Lula desde a época que ele era líder sindical, nos anos 80. Essa Pois. foto eu estava já na manchete, cobrindo as eleições de 89, aquela eleição bonita, né? Aquela campanha linda de 89. Sim. E do meu lado está a Zileide, que hoje está na TV Globo. Eu, naquela época, tinha saído da Globo, tinha ido para a Manchete, e a Zileide estava na TV Cultura. A Né? E Zileide é aí, fantástica, né? ela é Tenho ótima, né? admiração por ela. Ela é uma excelente repórter. E aí estava ali, a gente estava, são todos jornalistas que estão ali, e aí acompanhava, né? Fazendo aquela cobertura da campanha. E acho que foi num restaurante e o Lula decidiu Quem que é então esse tirar. garotinho com o Lula? É o filho dele? Eu acho que não tenho certeza, mas eu acho que é o filho, sim. Né? Mas não vou cravar. Não vai Né? cravar. Ô, Florestan, foi uma campanha que eles fizeram sem dinheiro nenhum, né? Você lembra Sim, disso? lembro muito bem, sem dinheiro nenhum, mas com muita criatividade. Eu vou até te dizer uma coisa: quando o PT surge, eu participei, fui convidado, né, para escrever os programas junto com o Paulo de Tarso, os programas do PT em rede e tal. E depois chegou o Gabriel Prioli para fazer parte da equipe. Eu fazia aquilo por uma questão de acreditar na criação de um partido. Nós estávamos saindo da ditadura, achava que era importante dar minha contribuição ao surgimento de um partido dos trabalhadores, progressista. Então, eu escrevia junto com o Paulo de Tarso, mas escrevia meio que escondido, né? Para não era uma coisa assim que eu não recebia um tostão, né? Era uma colaboração que eu dava ao partido, que tinha muitos intelectuais e sindicalistas, gente da igreja. Então, era a minha contribuição. Quando chegou na véspera da campanha, eu falei: olha, eu não vou entrar, estou fora. Mas, enfim, isso não me impediu de ser consultado algumas vezes, queriam saber o que eu achava, mas eu me afastei, né? Mas acompanhei aquela campanha linda que eles fizeram, né? Que eles se utilizaram Aquilo foi, dos... foi pura emoção, né? Foi pura Nossa! emoção. E Brasil. o jingle, né, da campanha, Lula É, lá, né? E aqueles atores todos da Globo, de branco, não sei se você lembra, né? Cantando lembro, Lula claro. lá. O Lula lá, aliás, foi uma conversa minha com o Zé Américo, que era um jornalista, saiu da Folha, foi para lá e ele manda para mim um bilhetinho, assim, eu estava numa mesa, ele mandou para mim assim, eu olhei, e ele falou, eu olhei e falei: olha, legal, isso aqui é o jingle, isso aqui é a marca, né? Mandei de volta, falei: perfeito. Nasceu pelo Zé Américo? José Américo, né? Uau! Ele pensou, passou para mim, eu olhei e falei: cara, sensacional, né? E aí ficou Lula lá. Eu me lembro, o Mercadante uma vez contou pra gente que ele acho que foi até na sua casa uma vez que a gente estava lá, ele dizendo que o jingle do Lula, né,
Eles estavam na sede do PT, ele, o Lula, mais uma galera, acho, não sei se o Olívio Dutra, e o autor do jingle, cujo nome agora me escapa, talvez você lembre agora, passou ali na calçada, chegou lá e falou: eu tenho uma música aqui, e foi lá e tocou o violão na hora para eles, e Sei. eles escolheram a música. Você lembra dessa história? Eu não lembro, porque daí pode ser que o Zé Américo era da comunicação, né? Vai ver que ele conversou com o músico, passou a ideia do Lula lá, o cara fez a letra e levou a letra, não sei. Aí eu não sei. Mas agora, foram vários momentos que eu tive com o Lula, né? Porque meu pai foi constituinte pelo PT e quem convida foi o próprio Lula, e eu fui com ele até nesse encontro. E aí ele decide sair candidato constituinte. E, enfim, aí foi um momento que a minha passagem pela Globo começou a ficar um pouco complicada, porque acho que a Globo não queria que o filho do Florestan, deputado, tivesse ali nos quadros como jornalista. E a Manchete não tinha esse problema, me fez uma proposta financeira melhor que da Globo, e eu fui para a Manchete. E foi bom para mim, porque o fato de eu ter uma posição política, né? Todos têm, você tem, eu tenho, quem está nos ouvindo aqui também, não interferia em nada na minha função como repórter. Eu sabia direitinho as minhas obrigações e tentar fazer da maneira mais imparcial possível a cobertura. É lógico que todos os jornalistas que estavam ali naquela cobertura tinham uma simpatia maior pelo Lula, muito maior pelo Lula e pelo PT. E inclusive os da Globo, muitos tinham adesivos no carro, né? Não vou Aliás, citar todos os nomes, atores de branco que você falou todos os eram da Globo. atores. Porque eu estava saindo da ditadura, cara, né? E uma ditadura que tinha MDB e Arena, né? O novo era o PT. E você vê que ele chegou no segundo turno, e aí eu tive, inclusive, nessa época, quando ele vai para o segundo turno, ele vai se encontrar com o Brizola, né? Porque todo mundo achava que o Brizola iria para o segundo turno. E os militares tinham pavor do Brizola e fizeram de tudo para o Brizola ficar lá de fora. Inclusive a Rede Globo também, que tinha um problema sério com o Brizola. E aí o Lula vai para um encontro em Copacabana com o Brizola, e eu estava lá como repórter, e o que eu guardei essa imagem na minha cabeça, que ele entra na sala, a primeira coisa que o Brizola fala para ele é assim: menino, você tirou a presidência da República da minha mão, né? Então trate de ganhá-la. Não foi fácil aquela história com o Brizola, né? Eu me Não, mas o lembro. Brizola subiu no palanque, o Mário Claro. Covas também, eu me lembro bem do Mário Não, mas eu digo Covas. no primeiro turno, né? No primeiro turno foi brabo. Ah, sim, foi pesado, é. Mas depois não, depois houve uma união. O Covas foi muito correto com o Lula, muito correto, muito mais do que o Fernando Henrique e que o Serra, que não queriam dar o apoio, né? O Covas, que comandando o PSDB, na época, Uhum. um partido ainda social-democrata e tal, subiu no palanque, aquele comício no Pacaembu foi sensacional, emocionante, uma multidão que eu nunca imaginei, porque era um partido novo, uma multidão, cara, que a Pacaembu inteiro tomado, né? E um show lindo e Olha, que lembrança, que memória, que bom a gente lembrar disso nesses 78 anos do Lula. Olha, o pessoal está lembrando aqui, o Erivaldo, o autor inicial foi o Acioli Neto. isso, É isso. E é, a Jô MB Carvalho, Brilha uma Estrela, Lula é, lá, nessa esperança, Lula lá. O que eu acho que aconteceu é o seguinte: o Acioli passou ali no diretório do PT, tocou a música e eles incluíram o Lula lá, ali e é, fizeram o jingle ali na hora, Mercadante, Lula, todo mundo junto ali. é. Eu Meu queria só querido lembrar Florestan, também outras diga, imagens que você tem aí que eu queria mostrar, que deixa eu avançar aqui, tá aqui, ó. é, essa Essa aí, aqui é muito bonita. essa aí foi em 2019, a primeira entrevista que ele dá preso na Polícia Federal em Curitiba. Foi talvez a entrevista mais emocionante que eu fiz na minha vida, porque eu sabia que ele era um preso político, que ele estava sendo injustiçado, e ele ficou 560 dias sem poder falar com ninguém. Tentaram apagar ele. A, a, as emissoras não mostravam nada do lado dele, era tudo do lado do Sérgio Moro. Enfim, tentaram retirar ele, conseguiram retirar ele da campanha.
E ele deu uma entrevista histórica, né, nesse dia, para mim e para a Mônica Bergamo. Era para ter sido em 2018. Então, O, houve um tentar o impedir Fux, vocês, né? o Fux tentou impedir no fim de semana, né, entrou e cancelou a autorização que tinha sido dada pelo Lewandowski. Aí o Lewandowski, na segunda de manhã, suspende a decisão do Fux, porque a determinação era dele e o Fux não era presidente. E aí o Toffoli entra na parada, sofrendo pressão dos militares, e proíbe a entrevista, e falando, inclusive, que se a Folha colocasse no ar, estaria cometendo crime, que estava proibido a entrevista, alegando que não poderia ser feito, que isso poderia confundir o eleitor. Bom, na realidade foi toda a pressão feita pelo Moro, pela mídia e pelos militares que ameaçavam porque não queriam Lula, porque sabiam que o Lula ganharia do Bolsonaro a eleição. Essa entrevista só ocorreu em 2019, em abril de 2019. Essa entrevista no El País conseguiu ter uma visualização de 190 milhões de pessoas na Europa, na plataforma do El País. Foi, durante 3 dias, a matéria mais lida, porque teve várias retrancas, e foi um momento que ele falou com o mundo. Né? Ele falou, eu fui injustiçado e vou provar que fui injustiçado. Né? E aquilo impactou de maneira tamanha, na Espanha principalmente, que o candidato de direita que estava na frente nas pesquisas perdeu a eleição. E foi assim, quinta, sexta, aí fim de semana era a eleição. Mexeu com a eleição espanhola. Mexeu porque era manchete do El País, e as matérias mais lidas eram sobre o Lula, e eles viram que estava se movendo, né, uma onda de direita usando o lawfare. Né? Eu acho que, assim, não posso cravar isso, mas eu tenho a impressão que isso influenciou muito o voto da Espanha. Você foi pelo El País espanhol Isso. e pelo 247, né? Não, fui só pelo El País, Foi que só pelo El País estava no e El País. aí ele autorizou o 247 a publicar. Todo Não mundo foi? publicou, né? Todo mundo Todo mundo publicou, porque publicou. a gente tornou público, todo mundo usou. Inclusive o vídeo, né? Porque o Stuquinha tinha feito o vídeo. E aí ele fez um acordo com a gente, o seguinte, vocês sobem, depois que vocês subirem, eu libero para a imprensa, né? O vídeo. E aí, assim, foi, acho que o primeiro grande momento no sentido do Lula começar o caminho para sair da prisão. Ô, Porque Florestan, hum, me diz uma coisa, esse momento aqui que você abraçou o Lula, hum. como é que foi para você? Porque foi o primeiro contato que o Lula teve depois da prisão política, público, né? Você ficou mexido aqui? Fala um pouquinho desse momento. Não, eu fiquei sim. Inclusive, a gente deu um abraço e se beijou no rosto. Aham. E, assim, tava eu, a Mônica, nós dois tínhamos uma noção do que representava esse momento, né? Você pode discordar do Lula, enfim, ter algumas diferenças, né, pensar diferente e tal, mas ele é um grande líder, o maior líder da história do Brasil. E ele estava sendo injustiçado, porque não havia crime, não tinha crime. Ele foi condenado num flat que nunca foi dele, que nunca teve no nome dele. Era uma coisa absurda, baseada em cima de uma reforma de uma cozinha, de um triplex, né, que não era dele, nunca foi dele, e que a Marisa teve ideia de comprar e não quis ficar com o apartamento, porque era um investimento da Bangkok, que ela pagava todo mês, quando o prédio ficasse pronto, se ela quisesse ficar, ela tinha que pagar a diferença. Se ela não quisesse, eles tinham que devolver o dinheiro que estava Era aplicado uma lá. espécie de consórcio, né? E que Isso. acho que ela nem recebeu o dinheiro de volta, eles nem receberam o Não, dinheiro de só volta. recebeu agora. É. O Moro sacaneou o que pôde, né? E era uma coisa ridícula. Você acha que um cara que está sendo acusado de fazer desvio da Petrobras, né? A grande corrupção dele é um triplexzinho no Guarujá, que era menos do que muito menos do que o Aécio pegou nas mochilas de dinheiro, né? Que a gente sabe, né? Que ele mandou o primo ir buscar. Enfim, era ridículo. O Lula tinha dinheiro para comprar esse apartamento se quisesse. Enfim, é uma coisa tão ridícula. E depois aquela história do sítio de Atibaia, que era Não, do Fubá. e aí vem aquela coisa, você com a experiência que você tem, é uma coisa tão ridícula,
e que a imprensa brasileira todinha, né, não Omitiu, né? porque eu fiz o programa com juristas que leram a sentença e falaram: não tem prova nenhuma, nada, zero. Isso aqui é ridículo. Né? Eles forçaram a mão. Então, assim, é lógico que essa mídia corporativa estava envolvida até o último fio do cabelo nesse projeto. E poupam o Moro e o Dallagnol até hoje. Poupam. Porque eu me lembro que aqueles dutos de esgoto com aqueles dólares caindo, lembra? Que o William Bonner aparecia no JN, né? Era uma campanha para transformar o Moro em herói. Tanto que naquelas manifestações de rua, eles inflavam um super-homem com a cara do Moro. Transformaram São Paulo numa Gotham City. Era ridículo tudo aquilo, cara. Né? E agora está desmascarado aí, ninguém mais correndo dos processos Pois que é. vão estar contra ele. Né? Ô, Mas Florestan, essa foto é linda, você tem que botar num quadro, hein? E se já não pôs. Você tem uma com o Fidel Castro aí no teu estúdio, que é linda também. Ô, Florestan, deixa eu passar aqui mais algumas que você mandou. Olha aqui essa foto. Isso quando ele saiu. Florestan bonitão, como sempre. O Lulão aqui do lado. Esse aqui, ele... Você viu como ele ficou bonito com a cirurgia na pálpebra lá? Ficou Sim, melhorou. O cara tá zerado. O cara tá zerado. Aqui, Floresta. Com meu pai, já acho que na Constituinte, na época da Constituinte, o Lula também foi deputado constituinte, e ele, até posso contar uma coisa que foi importante. Meu pai, o Lula procurava meu pai e falava: professor, tem uma ideia de um projeto assim, assado. Aí meu pai ia para a máquina de escrever e fazia o texto do projeto para ele. E falava: tá aqui, ó. Ele pegava todas as ideias e transformava no projeto. Várias vezes isso aconteceu. Materializava. Né? E passava depois pelo Pedro Dallari, né? Que era o que dava o formato jurídico. Né? Olha, a relação deles era muito legal. Florestan, esse óculos do teu pai, eram muito característicos, né? Sim. Eu quero saber se esse óculos, você tem ele? Vocês guardaram? Esse óculos é fantástico. Eu acho que deve estar na casa de alguma irmã, sabe? Acho que está guardado, sim. Se não foi para o museu, acho que deve estar no museu dele, lá foi para o interior, para São Carlos, lá para a Universidade Federal. Muito característico, né? Vamos para mais uma foto aqui. Aqui você, o Lulão. Isso aí foi no Sindicato dos Metalúrgicos. A gente foi... toda a imprensa foi para lá para cobrir. E aí o Lula nos recebeu para trocar uma ideia rápida, porque ele estava muito feliz. Olha a cara dele de felicidade. Foi no lançamento do livro dele, A Verdade? Não, isso aqui foi no dia que ele chegou em São Bernardo, de Curitiba, de volta para São Bernardo. Ele vai para o sindicato. E aí tinha uma multidão. Ele saindo da prisão? Ele já estava fora da prisão, estava em São Paulo, no Sindicato dos Metalúrgicos. E aí teve aquele comício na frente do sindicato, né? E eu e o Léo e muitos jornalistas foram cobrir, E aí o Lula nos recebeu rapidinho, trocou umas palavras, né? Mas você vê que ele estava feliz. E a gente também, porque era uma injustiça que estava sendo desfeita. E a gente tinha noção do que significava, né, esse momento. Esse momento. Olha só, essa aqui com o Lula e Janja. Isso foi no 247, quando ele foi convidado para almoçar na redação. Isso já e aqui, mais para frente. Aqui acabou. Ô, Florestan, demais, hein? Agora, para a gente completar essa celebração, aliás, eu falo para o pessoal aqui do bate-papo, quiserem manifestar o carinho pelo Lula aqui, dar os parabéns, pode usar o bate-papo aqui, vai ser muito bacana. Depois a gente manda para o Stuquinha lá, o Stuquinha vê tudo, faz uma seleção. O que você fala para o Lula hoje, fazendo 78? Você sabe que ontem você participou de um debate importante proporcionado pelo Museu da Lava Jato, né, que
tem ali a idealização do Wilson Ramos Filho, Xixo, que é uma coisa muito bacana. Estavam lá com você Mônica Bergamo, estava a Patrícia Vanzolini, né, que é a presidente da OAB São Paulo, Luiz Nassif, não sei quem mais estava. Marina Rossi. Marina Rossi. Que foi do Ao País. Só pegando, né? O Luiz Nassif escreveu um artigo ontem sobre os desafios do Lula. Ele tem o maior desafio da história, né? Até aqueles que ele já teve, que é apresentar agora, depois que ele está, né, com a saúde intacta, né, com essa coisa da operação, da cirurgia, ele está sem dor, né, é hora dele apresentar um projeto realmente robusto para o país. Eu queria ouvir você sobre isso um pouquinho e sobre um recado para essa figura que é o presidente Lula. É o maior desafio da vida dele, porque nós estamos enfrentando o fascismo, né, que está vivo. Nós vencemos, né, a democracia venceu, eles não conseguiram impor para nós um regime ditatorial, autocrático, né, que era a ideia do Bolsonaro, corroendo os pilares da nossa democracia. Perdeu a eleição, mas quase perdeu por pouco, e tentou um golpe, que também foi devidamente controlado, né? Só que essa extremíssima direita está lá dentro do Congresso e continua firme nas redes sociais, com fake news, com discurso de ódio, continua tudo a mesma coisa. E você vê que isso é um momento que o planeta está vivendo. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, na América do Sul, em alguns países, na Europa. Enfim, parece que a história se repete, né? Porque lembra muito o início do século passado, quando surgem duas guerras, né? A Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, com o nazismo e o fascismo. O nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. É uma repetição, é uma crise do capitalismo, né? E aí ele tem uma responsabilidade grande de conseguir colocar o país no caminho do desenvolvimento, mas principalmente garantindo que os pilares da nossa democracia continuem firmes. E você vê que está sempre ali cambaleando por conta dos personagens que estão no Congresso, né? Porque você vê que agora não é só o Lira que se apoderou, né, da parte do nosso orçamento, né? E a maneira como o Congresso lida com o Executivo. Isso não existia dessa maneira. Sempre existiu as composições para a governabilidade, só que agora eles ultrapassaram qualquer limite, né? O sujeito chega lá, me dá a chave da Caixa Econômica, né? Disso que se trata. E se você não der, você não consegue aprovar as reformas importantes para colocar o país no rumo do desenvolvimento. Quer dizer, você vive em cima de chantagens, vamos dizer assim, do Congresso. O Lula, que foi eleito para governar o país e decidir os investimentos a serem feitos, projetos, o Congresso tem a função de criar leis, de fiscalizar o Executivo. Na nossa democracia tem um problema aí seríssimo, porque o sujeito acaba sendo quase que o primeiro-ministro, né? E não fica com o ônus, só com bônus, né? Porque se der errado, ele não tem nada a ver com isso. Isso aí já começou lá com o Eduardo Cunha, né? Ali contra a Dilma, ficou claro que esse grupo tinha chegado de maneira a arrepiar. Mas o Lula tem que ter o talento dele para poder negociar, saber assim, fazer o barco andar sem comprometer a nossa democracia, sem comprometer o governo dele. Acho que nós estamos ainda precisando melhorar a nossa comunicação na rede, sabe? Porque como você fazer o discurso de ódio e lançar mentiras, você consegue ter uma repercussão maior. Eles continuam usando e abusando disso. Nós temos que ter um controle. Não é possível que um país viva sempre ameaçado pelas mentiras e pelo discurso de ódio, né? Um ódio que só destrói. Mas acho que o Lula tem um conhecimento, talvez é o político, acho que no mundo, com maior capacidade de compreensão
do momento que nós estamos vivendo. Tanto que você vê o posicionamento dele em relação tanto à guerra da Ucrânia como à guerra ali na Palestina, né? Ele tem uma postura correta de falar, chega, para com isso, nós temos que encontrar caminhos de paz, de desenvolvimento, mas isso tudo é o sintoma da crise do capitalismo e principalmente dos Estados Unidos, que está vendo o seu poder escorrer pelos dedos. Quando você percebe que os países em desenvolvimento, junto com outras nações poderosas, como a China e a própria Rússia, a Índia, começam a encontrar outros caminhos que não ficar na dependência dos norte-americanos. E aí você tem esse conflito, porque eles não querem perder esse poder, né? Lógico que não querem. Quando você sente que o dólar está ameaçado, ou seja, olha, não vamos mais usar o dólar como moeda de referência nos negócios. Isso só nos causa problema, inclusive de embargo, né? Os embargos econômicos que os Estados Unidos impõem aos países que ele tem interesse e quer mandar, como na Venezuela, como fez no Iraque, né? É pena que assim o momento do mundo é tão turbulento, é tanta ebulição, né? Que nós, infelizmente, nós só temos um líder no mundo, a meu ver, né? Talvez o Xi Jinping também, né? Mas assim, à altura desse momento, né? Porque a Europa, os Estados Unidos, tá tudo uma geração assim tão decepcionante de chefes de Estado, de líderes. Olha, tem uma notícia aqui, já que você falou de Gaza, Estados Unidos bombardearam a Síria, né? Acabaram de bombardear a Síria, provocaram o Irã, que, por sua vez, prepara exercícios militares em grande escala. A coisa está escalando, lamentavelmente, com muita força. A gente vê o mundo todo, né, se mobilizando pró-Palestina, porque ninguém aguenta ficar assistindo 200 crianças sendo assassinadas por dia, né, Florestan? Não dá, né? Não, e você pega os números, são impressionantes. Segundo o Ministério da Saúde lá da faixa de Gaza, já morreram mais de 7.000 pessoas. 7.000 pessoas. A grande maioria crianças e mulheres, né? E aí você vê o presidente dos Estados Unidos questionando esses números, questionando. Isso é de um cinismo, de uma crueldade, né? Isso não é verdade. Como não é verdade? A Gaza está praticamente destruída, não tem um prédio em pé. Eu vou te dizer mais: tem muito mais gente morta embaixo dos escombros. Está É incalculável. subnotificado. Lógico que está. 7.000 foram aquelas que eles conseguiram enterrar, que foi registrado, né? Agora, as pessoas estão vivendo numa dificuldade. É uma crueldade. Olha, é crime de guerra. É crime de guerra. Eu nunca imaginei que países teriam criar essa situação e não ser impedido, né? Não é possível que isso continue da maneira como está, sem água, sem luz, sem alimentação, com bombardeio e medo, né? Pessoas vendo a família morrer ali na sua frente. É carnificina, é esse o nome, carnificina. Eu nunca imaginei que isso iria se repetir, né, no século XXI, dessa maneira, cara. Gaza está cercada pelas fronteiras e pelo mar, e está sendo bombardeada e foi tirado qualquer condição de vida. Ou seja, daqui a pouco as pessoas... Bom, diz que o cheiro da morte está no ar ali. Tem um dado, né? São 120 bebês em incubadoras e o combustível acabou ontem. Esses bebês estão, sendo que 70 deles estão com ventilação mecânica. Quer dizer, já devem ter morrido, né? A gente vai, infelizmente, conhecer essa informação daqui a pouco, né? Pela imprensa E internacional. fora os 57 funcionários da ONU que morreram também. Exato, 57. da Cruz Vermelha. Né? Isso. É uma coisa que a gente continua sem entender. E vamos ver. E tem uma questão política, né, o Florestan? Todos os analistas com os quais eu tenho conversado falam assim: Israel já perdeu essa guerra.
já perdeu. Não tem como. Eles estão com medo de entrar no território ali de Gaza, porque a gente sabe que tem ali uma outra Gaza subterrânea e que o Hamas, né, se preparou para essa incursão aí por terra. Nós estamos aí com 21 dias de guerra. Aliás, não é guerra, o Lula falou ontem, né? Isso não é guerra, é genocídio. Né? O Lula disse isso. Então, é extermínio. É extermínio. É. Não tem muita conversa. Assim, vai virar um conflito regional, pelo que você estava contando agora. Quando há ataques contra a Síria e contra o Líbano, no Líbano, por exemplo, a população está se preparando para o pior. Estão guardando alimentos em casa, já prevendo que provavelmente também vão sofrer um cerco de Israel e dos Estados Unidos. Está chegando num momento assim de uma crise internacional. E você sabe, eu sei, todo mundo sabe, que, primeiro, isso aí vai aumentar, né, o número de pessoas que vão se revoltar pelo mundo contra o Estado de Israel. Está na cara isso. Né? Você vê que muitos judeus têm falado isso. Né? Eu tenho visto nos Estados Unidos manifestações de judeus contrário a essa carnificina. Né? Eles estão indignados com isso. Né? Aí não é questão de apoiar A ou B, a questão é que isso aí é uma situação assim, de violência máxima. Né? E certamente você sabe que certamente isso vai ter resposta e é da pior maneira possível, que vão ser atos terroristas pelo mundo. Um novo ciclo de atos terroristas pelo mundo que o Netanyahu está dando de presente para todos nós e tem gente apoiando ainda o Netanyahu. Junto com o Biden, né? Junto com o Biden, exatamente. Florestan, vou para o bate-papo aqui para celebrar a nossa audiência, sempre muito fantástica aqui. Olha, Tereza Cristina Rodrigues Ribeiro, deixa eu aumentar isso aqui na tela para a gente poder ver e ler melhor. Lembro que essa entrevista encheu meu coração de alívio por ver Lula inteiro renovando nosso ânimo para lutar e arrancá-lo da prisão. Chorei muito. Tá aqui. O Florestan emociona. O pessoal se falando que o Florestan emociona, não só pelo trabalho que ele faz, mas, enfim, pelos relatos que ele traz aqui para a gente, né? Gabriela Rizali. Sou agricultora familiar, minha inspiração para o trabalho com agroecologia vem do PT e do Lula. Tá aqui Marlene Saturnina. Parabéns, o nosso Lula, muita saúde, muita paz, dias melhores virão. Fátima Linhares, parabéns, meu amado presidente Lula. Marta Guiar, obrigado, presidente Lula, saúde e alegrias. Márcia Guizete, parabéns, presidente, muita força a continuar dando esperança ao povo. Rita de Cássia, parabéns, Lula, meu presidente, tudo de bom para você. Muitas bênçãos de Deus. Lourdes, colaborando conosco. Fernando Bai, IBGE, população envelheceu, média 35 anos. Os velhos frustrados, pobres e sem expectativas, os jovens sem estudo e trabalho, só pastores e fiéis analfabetos. Obrigado, Fernando Baia. Hoje saiu o dado do IBGE, né? A população brasileira envelheceu bastante. Enfim, natural, né? É o curso da vida, né? Pois é, mas se a gente continuar alimentando essas milícias e o crime organizado, né, permitindo que eles ocupem cada vez mais áreas e transformando a vida sem sentido, né? Quer dizer, eu fiquei pensando muito a respeito do que a gente está vendo lá no Rio de Janeiro, aquela execução dos médicos, né, que estavam ali na beira-mar tomando uma cerveja e foram executados ali, né? Quer dizer, você vê que estamos todos ameaçados. É um país que você vive em guerra, com ameaças, né? Uma criança que pega a arma do pai, entra na escola e atira nos colegas, né? Assim, isso está virando uma coisa comum no nosso dia a dia e nós temos que dar um basta, um break, né? Ocorre que a milícia ela está extremamente arraizada em alguns partidos políticos, né? E são poderosas, né? O Dino fala muito em fazer uma intervenção no bolso deles, ou seja, você descobrir quem são os chefões, onde está o dinheiro e começar. A gente já parece que a Polícia Federal
já mapeou e já estão retirando 20 apartamentos, assim, daqueles caríssimos do Rio de Janeiro, que estão na mão do crime organizado. E aí você se preocupa também quando vê que militares estão envolvidos com esses crimes, né? Quando roubam armas, como metralhadoras e fuzis, e carregam dentro de um carro do quartel aqui em São Paulo. O sujeito que era motorista, quer dizer, era militar motorista do comandante, coloca as armas, parece que é o que estão dizendo, dentro do porta-malas e tira, porque ele não passa por revista, né? E tirou as armas. Agora, quem quer um fuzil que pode derrubar um helicóptero? O crime organizado. Quando os helicópteros chegam, né, para combater o crime organizado, o cara tem uma arma dessa, ele derruba um helicóptero, né? Então, e quando você vê que no governo Bolsonaro um sargento da aeronáutica carrega 38 quilos de cocaína quando numa viagem para a Espanha, você fala, opa, tem coisa errada aí. Nós precisamos apurar de uma maneira melhor, porque eu acho que isso ocorreu muito por aquilo que a Jaqueline Muniz falava, que era um erro colocar militar na segurança pública, porque eles não foram treinados para isso, eles não existem para isso, eles existem para garantir as fronteiras e garantir a segurança do país com relação a ameaças externas, Ameaças né? externas. E aí que se você coloca um soldado que não está preparado para isso, que usa armas que não são armas adequadas para essa vigilância, e joga eles na comunidade, você está aproximando o soldado do crime organizado, Sim. como fizeram com as PMs, né, e com a Polícia Civil. Você vê que tá tudo ligado ali. É uma rede, né? E aí o sujeito entra na... Diga. Nessa situação, nesse circuito infinito. Aliás, eu quero aproveitar, já que você falou nesse tema, anunciar aqui amanhã na nossa live de sábado, agora celebrada com a BJD, também com prerrogativas, nós vamos falar sobre as milícias. Vamos receber a Luciana Boatê, o Gabriel Sampaio e a Iris Rosa, todos especialistas nesse tema, né? Escalada de violência e segurança pública, vai ser ao vivo. Convido a todos, portanto, sábado, 11h30 da manhã, Vale a aqui pelo pena, hein? 247. Oi? Vale muito a pena assistir, Muito. porque vai ter uma noção exata como surgiu a milícia, como ela age, qual o futuro dela, porque ela está dentro da política brasileira. Tá entranhada, né? Está E se a entranhada. gente não mexer agora, porque eles avançaram em todos os sistemas, existe uma economia Eles elegeram um miliciana. presidente da República, cara. Claro. Só É basta só dizer isso. isso, né? É. Mas assim, eles dominam o território, parece que um território de 283 quilômetros quadrados no Rio de Janeiro, são dominados pelas milícias. Eles têm, enfim, não é só mais aquela economia da venda de água, de gás, de gatunete. Eles estão em todos os lugares, seguro de vida, empréstimo bancário. Quer dizer, montaram um grande sistema e agora o Dino, inclusive, anunciou que vai fazer um programa, né, em parceria com o governo do estado, de asfixiar economicamente o crime organizado. Vamos ver se isso vai dar certo, né? Meu querido Florestan, Sim. você falou, né, aqui no nosso bastidor sobre esse programa, outro escândalo no Brasil do governo anterior, né? A BIM usou o programa para espionar milhares, né, de computadores de brasileiros. Essa notícia, inclusive, está aqui estampada também na nossa home, no 247. Polícia Federal descobre plano da BIM para invasão em massa de computadores de cidadãos brasileiros. O que você pode falar para a gente sobre esse tema aí? Não, isso é gravíssimo. Acho que foi um equívoco, um erro do governo, logo que assumiu, não ter feito uma investigação forte em todo o esquema de segurança do governo, né? A ABIN do governo Bolsonaro guardava ali informações importantes para o governo do presidente Lula. E eles demoraram para fazer essa investigação. Todos sabiam que eles tinham comprado equipamentos de Israel, né? E agora está vindo à tona, primeiro, um sistema de monitorar adversários e mesmo políticos aliados, né? Que
acho que o governo do Bolsonaro tinha como talvez um problema, né? Agora veio à tona com a investigação da Polícia Federal que eles faziam esse monitoramento de ministros do Supremo, onde o ministro Supremo entrava, onde que ele saía, enfim, é uma coisa absurda, né? E várias pessoas, jornalistas, políticos e tal. Agora, na investigação, eles descobriram que através do WhatsApp, eles tinham um sistema que conseguia entrar no computador da pessoa. E aí eles fizeram uma arapongagem em milhares de computadores pelo Brasil, milhares. E aí a gente quer saber quem, porque eles tinham acesso aos e-mails e a todos os registros do computador, todos. Aí tem várias questões em jogo. Uma pode ser que eles entraram em computadores por disputa econômica de empresas, de interesses econômicos, ou do próprio crime organizado querendo ver o computador do seu, do seu rival, né, que disputam áreas e terrenos. Mas você pode ter também a questão política, né? Sujeito investigando, entrando e bisbilhotando e-mails, por exemplo, de adversários políticos na campanha do ano passado, por exemplo, né? Será que alguém se elegeu usando essas informações, né, que eles tiveram acesso? Enfim, de qualquer maneira, é um crime muito grave, né? E que certamente vai dar, não é só a demissão do funcionário, é uma punição que ele perde direito à aposentadoria. Ele perde todos os direitos. E certamente ainda vai responder na justiça por questões financeiras, porque vai sofrer processos aí enormes. Todo mundo que se sentir prejudicado pode entrar na justiça, né? Agora, todos estão aí na expectativa de saber quem foram os espionados. Agora, eu fico com essa preocupação. Será que nós não demoramos muito para descobrir? Será que eles não conseguiram apagar alguns registros importantes? Não sei, porque é lógico que essa gente deve estar preocupada, e deve estar preocupada desde o 8 de janeiro, quando a ideia do golpe não deu certo, né? Então, vamos aguardar. A Polícia Federal está trabalhando e diz que vai fazer uma paralisação no dia 2 de novembro por conta de campanha salarial. Polícia Federal? Aliás, vários setores, né? Mas começa aquela coisa das campanhas salariais, né? E eles que merecem um reajuste. É aquela disputa. Agora, uma coisa eu acho que talvez seja importante destacar, né? A Polícia Federal está fazendo o trabalho dela, né? Aliás, o Flávio Dino disse anteontem, numa entrevista, não ontem mesmo, né? Numa entrevista assim, quer dizer, a Polícia Federal já desbaratou aí praticamente 3 bilhões, né, de reais que foram violados, enfim. Né? No ano passado, ele fez a comparação com o ano passado. Ano passado, acho que foram 500 milhões, e esse ano, antes de terminar o ano, já está em 3 bilhões. Estão apreendendo muitas armas, né? Estão operando bastante. O Flávio Dino está indo bem. Né? Aliás, é uma outra questão política, de ordem política também, Florestan, saber se o Dino vai para o STF, se ele fica no Ministério da Justiça, enfim, porque ele está fazendo esse trabalho muito bem feito, e eu acho que e causa também essa oscilação, essa ebulição ali em Brasília. Vou aproveitar o ensejo para te perguntar sobre esse último acordo que o Lula fez com o Arthur Lira, né, do presidente da Caixa, sendo agora indicado pelo Arthur Lira. Logo depois nós vimos a Câmara aprovar a taxação dos super ricos. Eu achei que foi um bom negócio, viu, Florestan? O que você achou disso? Eu acho que se a gente tivesse uma democracia mais consolidada, a gente não seria obrigado a compactuar com uma coisa que está errada, né? É um erro, mais do que um erro, né? É uma indecência
você ter que entregar a administração, parte da administração do seu país, para o legislativo. O legislativo não existe para isso, né? Mas você fica sendo chantageado. Ou seja, tem coisas erradas na nossa democracia que precisaria ser resolvida, porque o presidente não pode ser eleito, tem a maioria dos votos, chega lá, quer governar e não consegue. Eu acho que, você vê, a gente leva a ter esse tipo de pensamento. Valeu. Não valeu. Não valeu. Eles não têm direito a ter a Caixa Econômica, né? Ou seja, é uma coisa, é uma afronta a um outro poder, né? Isso é chantagem, isso chama chantagem. Eu, pessoalmente, acho horrível isso, né? E eles já faziam isso no passado, mas sempre com cargos dentro da máquina, né? Ah, queremos participar do governo, ganhava um ministério, uma secretaria. Agora eles querem as empresas públicas, empresas que eles falam até em privatizar, né? Porque você vê o nosso Congresso, vira e mexe, quer privatizar, aliás, aprovar a privatização, de certa maneira, da Eletrobras, que é um erro, né? Porque o país abrir mão da energia, né? Isso é a questão de segurança nacional, isso não devia existir, né? Essa ideia, mas fizeram isso, queriam privatizar e querem privatizar a Petrobras, mas querem também, se não for privatizada, que eles tenham o comando dessas empresas. É isso disso que se trata. Agora vai ser aquela torneirinha, né? Entregaram o que o governo pediu, mas tem mais coisa para ser o Haddad que é que resolva questões tributárias já para o ano que vem, né? E tem que ser feito agora. Aí, bom, isso aí vai custar as diretorias da Caixa Econômica, entendeu? Assim, é uma coisa que você sabe, como é que pode, né? E como é que pode a sociedade aceitar isso? Como é que não há uma situação de revolta da população, né? Porque a democracia é um sistema bom, né? Mas tem que cumprir as regras, né? Então, eu acho que Agora, está na hora. não te dá um certo alívio dentro desse quadro que é assim terrível realmente, né? Essa troca de cargos e emendas e orçamento. A gente acha que acho não, né? Nós não temos mais orçamento secreto, mas alguma coisa sobreviveu daquilo lá. Você tem que fazer repasses, né? Politicamente, não dá um certo alívio saber que é essa figura que hoje aniversaria, que é o presidente Lula, que com a experiência que ele tem e com a índole que a gente sabe que ele tem, que está no comando desse processo, né? Porque é a realidade, né? Como é que vai governar, né? A Dilma, muita gente diz que ela caiu por isso, né? Pois é, mas eu acho que a situação piorou muito, né? E o Lira já disse que quer ser candidato a presidente, né? Ou seja, está em jogo aí as eleições do ano que vem, né, municipais. Quer dizer, ele pega a Caixa Econômica já visando a eleição municipal do ano que vem. E pensando também nas negociações que vão levar ele e os políticos para a campanha de 2026. E a Caixa é fundamental nesse plano, né? O Lira dizendo aí que vai tentar ser candidato a presidente, vai tentar o Senado ou a presidência da República, né? E você vê que as peças já estão se movendo. O próprio Bolsonaro e a Michelle estão se mudando o domicílio eleitoral para o Paraná, né? Estão de olho na vaga do Moro, que ele pode perder o mandato, ser cassado, e aí a Michelle provavelmente vai ser lançada candidata a essa vaga, que tem a Gleisi Hoffmann também como possível candidata. E Agora, tem a você vê, Rosângela Moro também. tem, não, aí você vê não, a situação que você fica, né? Eles perderam a vergonha, perderam totalmente a vergonha. O sujeito muda de um estado para o outro, não porque vai morar lá, é para enganar eleitor, é para enganar, né? Onde tem mais fiel que vai votar em mim? Entendeu?
Você vê o governador de São Paulo, como é que ele foi eleito? Nunca pisou aqui, não conhecia nada de São Paulo. Foi para cá por quê? Porque a extrema-direita cresceu no interior de São Paulo, e a chance era grande de eleger, né, principalmente com o apoio do PSDB, que desapareceu do estado de São Paulo da pior maneira possível, né? Aliás, o PSDB abriu o caminho para o fascismo. Eu fico imaginando o Mário Covas, né, vendo o Neto abraçado ao Bolsonaro numa campanha. É horrível, cara. Horrível. O Covas lutou contra a ditadura, contra o fascismo, contra a ditadura pior, que foi a ditadura onde estavam gente como Mourão e Bolsonaro e Heleno. Eles são do pior grupo da ditadura militar, né? E aí o PSDB vai e se abraça, quer dizer, um partido que se dizia social-democrata, só que fim de linha, né? Ou seja, mas essa é a realidade, né? Os partidos vão se desmiminguindo e aí você vê que eles aproveitam qualquer brecha. E o próprio Braga Neto estava com um olho grande para tentar ser candidato a prefeito, né, do Rio de Janeiro. E aí o PP lá do Lira, o PP não, o PL, né? Não é do Lira, não, é do Valdemar. Valdemar da Costa Neto. Estão preocupados, porque ele está correndo o risco de ficar inelegível. Inelegível, né? O TSE ontem, né? Já tem 2-1 por esse. Então, isso aí. Você vê, né? O próprio Mourão mora no Rio, se elegeu para o Rio Grande do Sul, virou senador. Olha, isso aqui virou uma coisa estranha. O Brasil, a verdade é que, assim, quando a gente... Aquela história da herança maldita, né? Que os dirigentes do PT dizem que não é verdade, que a gente não chamava a herança do FHC de herança maldita e tudo mais. Foi uma coisa que se popularizou por esse esquema de fofocas do jornalismo, né? Sinceramente, eu não sei se eles falavam de fato herança maldita ou não, mas enfim, popularizou. Agora, isso de fato agora é uma herança maldita. Quer dizer, o bolsonarismo, o Temer, né? Eles desorganizaram o país de uma tal maneira que, lamentavelmente, Florestan, quer dizer, vai ser uns 10 anos aí para recuperar, né, minimamente instituições, instrumentos e o raciocínio, né, da soberania brasileira. Florestan, vou para o bate-papo, agradecer aqui o Clóvis Matsushita, colaborando conosco. Helena Clóvis, é uma emoção muito grande ouvir esse gênio das palavras. Florestan, que emoção, sabedoria divina, que proteção que nós temos. Obrigado. São Florestan. Ricardo Freire, parabéns, querido Lula. Sou do tempo em que tivemos de que engolir o sapo barbudo. O Brizola falava isso, né? Edson Antunes, era para mãe da Carla mandar receita de bolo. Tá falando da Carla Zambelli. Queria o endereço do Alexandre de Moraes. Né, e aí pediu para o hacker. Ela falou assim: não, minha mãe queria mandar uma carta. Quer dizer, o STF se sentiu até insultado com essa mentira da Carla Zambelli, né? A Vivian Lee, péssimo negócio, o ICL explicou hoje, não sei do que exatamente a Vivian está falando. Olavo Lins, ato em solidariedade em defesa do povo palestino em Maceió, hoje, 16 horas, no calçadão do antigo Produban. Está lido aqui. E Marguerite Soler de Leone, assista a entrevista que Breno fez com um dirigente do Hamas, né? Ele disse que somente aceitam a recuperação dos territórios e que Israel está divulgando notícia falsa. É verdade, está uma guerra de informação terrível. Toda guerra é assim, né, Florestan? Faz parte desse esquema da guerra, da história das guerras, né? A divulgação fraudulenta, em geral, de todos os lados possíveis, mas, dada a conjuntura, é muito do império, né? É muito da zona de... Não, e a mídia corporativa compra esse discurso. Quer dizer, eles criam, né, versões, né? E aí você vê, se você assiste algumas emissoras de TV aqui, você fica estarrecido com o tipo de cobertura que eles fazem pró-Israel. E aí não é querer ter lado, não. O lado aqui é o lado humanitário, né? O que eles estão fazendo é uma coisa horrível. E esse Netanyahu, o próprio povo
de Israel não quer mais ele no poder, quer que ele saia fora. Você vê que ele é tão canalha que o filho dele, jovem, não foi ser recrutado, né, para servir. Foi colar em Miami, nos Estados Unidos, deve estar aproveitando as praias lá de Miami, né? E aí você vê que o cara não tem o menor respeito com a população do país dele, não tem uma dimensão do que ele está fazendo, né? O genocídio que ele está patrocinando, né? Enfim, e tudo ali na terra onde Cristo surgiu, né? Nasceu, circulou, pregou. Pois É é. uma coisa terrível. E você falou uma coisa aí, né? Que o Lula está sozinho nessa cruzada. Ele não está sozinho, não. Ele tem do lado dele hoje o Papa, né, Papa Francisco. Verdade. Aliás, o Papa Francisco, durante um bom período, foi sozinho, aquele que falava pelos excluídos, pelos pobres, de uma maneira humanística, né? E o Lula vem se somar com o Papa nesse sentido, né? Os dois. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Quer dizer, é o Lula e o Papa Francisco, né? Que estão nessa, que tem um discurso, que tem legitimidade, que tem credibilidade no mundo todo, inclusive entre os próprios europeus e estadunidenses, né? Que enfim, estão ali de um lado de um certo ceticismo, né? Neoliberal, capitalista, mas quando o Lula fala, eles realmente respeitam. Haja vista o Macron, o próprio Sunak, que quis se encontrar com o Lula e tudo mais, a própria Giorgia Meloni na Itália, quer dizer, sabem da dimensão que tem o Lula. O Florestan, para a gente fechar aqui, você falou sobre recordes de produção da Petrobras. Vamos tentar fechar com uma boa notícia para o Brasil, economicamente, né? Recordes de produção da Petrobras. O que você viu sobre isso? É que aumentou a produção de barris de petróleo, e principalmente por conta do pré-sal, né? E aí você tem que verificar que os recordes estão sendo batidos, né, na produção de óleo e de gás natural, né? E isso atingiu marcas bem altas, né? De quase 3 milhões de barris de óleo por dia, né? E é uma boa parte disso que vem do pré-sal, né? Isso representa um aumento de 9,1% em relação ao segundo trimestre do ano passado, desse ano mesmo, né? Então, assim, é uma notícia boa, porque a Petrobras voltou a ser aquela empresa que a gente estava acostumado a ver, né, de ponta, estava entre as 5 maiores empresas petrolíferas do mundo, caiu para 9º, 10º lugar e está voltando para o lugar que ela merece, né? E também tem uma política de distribuição de dividendos mais justa e menos indecente com relação ao povo brasileiro. É difícil, né? Eles querem então criando um valor do preço dos combustíveis que não seja acompanhar o preço internacional, né? Não dando prejuízo para a empresa, né? Mas fazendo uma média em que o consumidor não seja penalizado, que a economia brasileira não seja penalizada. E você vê que está dando resultado, ela está crescendo, né? Outro dia, o mercado financeiro se movimentou, baixou, saiu vendendo ações da Petrobras, baixou o valor das ações. Eu falei, essa é a hora de comprar, porque eles sabem, eles mexem muito nesse jogo, né? Aí não deu outra, voltou a subir, né? É tudo especulação, cara. Eu vou te contar, o capitalismo é complicado. Florestan, olha quem está aqui, Florestan, chegando para conversar no Giro, meu querido Marcelo Auler. Tudo bom? Boa tarde, Conde. Boa tarde, Florestan. Boa tarde, comunidade 247. Prazer estar aqui com você de novo. E ainda mais com o Florestan junto. Eu sei que ele já está saindo, ele já está de partida. E vai passar o bastão para você. Nosso grande repórter. Né? Não, que grande, eu sou pequeno, 1,60 m só. Mas cara, é grande na profissão. Né? Você é um grande repórter porque tem uma história como repórter que é brilhante. Você fica falando isso, os telenautas acreditam, depois vem falar comigo na rua. Não, Marcelo Auler, aliás, hoje o Marcelo, falei para ele, vamos falar um pouco da sua história também, né? Sexta-feira a gente faz
passa em revista a semana, vamos analisar. Porque Conde, o Marcelo, Conde. o Florestan falou muito bem. Ele tem o jornalismo investigativo correndo nas veias, né? Ele não consegue, né? Tudo para ele, né? E tem os princípios do jornalismo muito claros. Ele não abre mão dos princípios. Não, Isso não. é muito legal. Isso eu tenho como principal princípio o que o Cláudio Abramos sempre falou. O jornalismo isso está inclusive no meu Facebook. Jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter. Isso mesmo. Uau! Parabéns. É isso aí. Bonita. Floresta, super Tchau, beijo querido. para você, bom fim de semana. Você também. Sempre um prazer imenso. Obrigado. Vamos junto. Agora Valeu. eu sigo aqui com o Marcelo. Valeu. Bom fim de semana, Marcelo. E bom programa. Para você aí. também, Florestan. Para você Tchau, também. querido. Tudo de bom. Tchau.